Minasan, seja bem-vindo a mais um episódio do Leitura Crítica, o quadro aqui desse canal, onde eu leio as histórias dos meus queridos alunos. Quem sabe um dia você, pequeno gafanhoto, vai se tornar um aprendiz de escritor e ter a sua história lida aqui por mim no dia que você finalmente deixar de ser um fã e passar a ser um escritor de boas histórias igual a esses meus aprendizes. Aqui na Lição Nerd você aprende a se tornar um escritor. Eu tenho o programa Jornada Aprendiz Escritor, onde lá os meus alunos aprendem as 4 fases de uma jornada para você aprender a ser um bom escritor e escrever boas histórias. Nesse quadro, você não me vê lendo toda a história antes que vocês surtem e falem: ai meu Deus, eu vou ficar aqui escutando ela ler. Não, fica até o final, você vai ver só as partes importantes, as partes onde você vai aprender alguma coisa. E a história de hoje eu vou falar sobre relacionamentos abusivos. Será que relacionamentos abusivos pode ser um tema tratado em histórias de uma forma não tóxica? Veremos no episódio de hoje. Vamos lá pra tela. Opa. Eu tenho uma playlist, tá? Se você tá chegando aqui no canal agora e tá em dúvida, será que essa garota realmente ensina as pessoas a escreverem? Será que de fato ela é uma boa sensei? Será que ela não tá só querendo me enganar, me ludibriar, me iludir, me colocar num genjutsu? Cara, eu tenho a prova. Eu acho que eu fiz esse quadro justamente para ajudar a divulgar o trabalho dos meus alunos e que, consequentemente, eu acabo divulgando e ajudando autores iniciantes. E também para mostrar para você que, de fato, olha só, eles seguindo toda a metodologia da jornada, eles conseguiram chegar nesses resultados. E lá no meu Wattpad, o link tá sempre aqui embaixo, tem uma lista lá chamada Histórias dos Meus Aprendizes. Olha, só agora tem 17 histórias, isso só de histórias que eles postam no Wattpad e me mandam um link. Fora que tem autor aqui que já publicou mais de 4 histórias que não estão aqui ainda. Mas isso é porque às vezes eu perco o controle, né? Não dá pra acompanhar todo mundo, eu só consigo colocar aqui do pessoal que me avisa: olha, sensei, eu publiquei essa história e coloco aqui. Vamos lá, de hoje a gente vai ler Beco Sem Saída, que inclusive estou esperando ansiosamente a minha versão física para colocar aqui, ó. Esse daqui são livros dos meus alunos. Tudo isso aqui é livro de aluno. Eu estou ansiosa para aumentar essa minha coleção. Então, bora, galera, fazer livro físico aí para eu poder colocar aqui também. E estou esperando, Gabi, a minha versão para colocar aqui. Vamos lá, começando com a sinopse. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Vamos começar aqui pela sinopse, então. Minha tela estava um pouquinho ali na frente, já dei um ajuste. Sempre tem uma amiga que é péssima para escolher homens. Quem nunca? Sempre tem, gente. Todo mundo sempre tem essa amiga. No caso de Gisele Barreto, ela é a amiga com o dedo podre. Escritora freelancer frustrada com sua vida amorosa que se envolve em furada atrás de furada para ter o que escrever. Afinal, seu trabalho é sobre sua vida amorosa. Gisele não entende direito por que entra nessas histórias tragicômicas, mas suspeita que tudo começou com ele, Pedro Medrado. Nomes avassaladores. O maldito e gostoso, olha, fio, amigo de infância. Pedro aparece na hora que quer e faz dela o que quer. Toda vez gente, eu tenho um problema de falar Gisele. Gisele jura que é a última vez. E toda vez ela cai em seus braços. Agora, Gisele está focada em um novo projeto de trabalho e sua editora, Kátia Amorim, sai de licença maternidade e no seu lugar está o competente e sedutor Otávio Oliveira. Mas é claro que Gisele não irá misturar trabalho e prazer. Certo? Será? Mas ao conhecer Otávio, Gisele se questiona sobre o seu primeiro amor e de como está guiando a sua vida. Que mudanças irão acontecer na vida de Gisele com a entrada desse novo homem em sua vida? Ah, que lindo! A gente está aqui com uma amostra grátis. A história completa está na Amazon.com. Inclusive, essa história da Helena, eu vou usar o pseudônimo dela, porque eu conheço ela por outro nome, mas eu vou respeitar o pseudônimo dela. A Helena, ela tá na Amazon
como 5 estrelas, se eu não me engano. Se não como 5 estrelas. Mas ainda assim, essa história dela tá no top. Ela tá com uma lista enorme de leituras e críticas positivas sobre a história. E, inclusive, nesse sábado que eu tô gravando esse episódio, eu até escolhi a história dela propositalmente por conta disso. Ela foi convidada a gravar um podcast para falar sobre a história dela. Esses meus alunos estão arrasando. Eles estão enchendo sem de orgulho. Eles, de fato, estão se tornando escritores maravilhosos, profissionais, dando esses passos na carreira. Meu coração não aguenta. Vamos lá ler logo essa história dela antes que eu parta pra chorar aqui. É até bom mostrar esse tipo de história, apesar de terem sim outras histórias que eu já li. Eu tô pensando. Já teve outras histórias que eu já li que não foram necessariamente sobre fantasia, tá? Eu só queria mostrar que dentro da Jornada Aprendiz de Escritor, a minha metodologia é para ajudar qualquer pessoa a escrever essa sua história, qualquer pessoa deixar de ser um fã para se tornar um escritor e um escritor que escreve boas histórias. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que, porque eu falo essa linguagem mais otaku, porque eu sou mais escritora de fantasia, parece que eu só sei ensinar fantasia, mas não. O que você aprende na jornada é uma metodologia para se tornar um escritor, independente da sua história, tá? A gente tem sim temas que falam sobre fantasia, sobre romances, a gente traz até nos conteúdos extras, mas o que você vai aprender é estratégia para você conseguir se tornar um bom escritor, inclusive com os resultados maravilhosos que a Helena conseguiu. E olha só, a história dela não tem nada de fantasia, é toda no nosso mundo real, assim como a história da Nai também. A história da Nai já tá aqui, já tá no cantinho dela no livrinho de 10 viagens com ela. Só para te mostrar que não necessita você ficar preso à fantasia, tá? Se você não é um escritor ou não se acha uma pessoa que pode escrever histórias no mundo da fantasia, você gosta de histórias mais realistas, não tem problema, você também tem o seu lugar na Jornada Aprendiz de Escritor. Vamos lá, vamos começar a ler aqui. Ô, Gisele, você tá precisando fazer a Jornada Aprendiz de Escritor, só queria dizer isso. Gisele é uma escritora e olha só o que ela diz aqui, ó. Por que tinha decidido virar escritora? Ninguém tinha lhe falado do perigoso bloqueio criativo. Ou se tinha lhe falado, preferiu ignorar como sempre fazia com os fatos que lhe incomodavam. Tinha um prazo de entrega de manuscrito para sua editora naquela mesma tarde. E ainda não tinha conseguido terminar um rascunho apresentável para Kátia Amorim. Essa era a razão de sua mente estar fervilhando. Um maldito prazo. Como ela odiava prazos. Desculpa, né, Gisele, mas se você tivesse sido meu aluno, você estaria bem melhor aí. Só queria dizer. Vamos lá. Li essa primeira parte aqui, maravilhosa. Cara, esse daqui tem muita coisa legal. Vamos parar um pouquinho mais aqui nesse primeiro capítulo, nessa primeira parte, porque tem muita coisa legal para falar sobre a apresentação de personagem e a apresentação de cenários. Vocês sabem muito bem que eu sempre falo sobre não apresente o seu personagem como se fosse uma ficha técnica, ou seja, você parar um parágrafo para falar dele. Ah, porque Gisele era uma escritora, ela tinha 27 anos, morava sozinha em Salvador e ponto. Ou você também fazer a mesma coisa com o seu universo. Vai mesclando, criando camadas, apresentando de uma forma mais natural, mais fluida para o texto. E essa primeira parte tem um exemplo muito bom disso, tá? Vamos lá. A cabeça de Gisele Barreto estava apertada. O fato dela estar digitando furiosamente o teclado do seu quase finado notebook não ajudava nem um pouco a aliviar o aperto que sentia na mente. Isso já dá um estado de espírito da personagem, mesmo sem a gente saber como ela é fisicamente, mas já joga na nossa cara o quão agitada ou que ela está no momento de tensão. Sabe aquele início que eu falo, que você coloca o leitor para iniciar a história quando tudo já está começando a acontecer na vida daquele personagem, né? Quando as coisas interessantes começam a acontecer na vida daquele personagem. E a gente continua. Por que tinha decidido virar escritora? Ninguém tinha lhe falado do perigo do bloqueio criativo. Ou se tinha lhe falado, preferiu ignorar, como sempre fazia com os fatos que lhe incomodavam. Aqui a gente descobre mais uma coisa sobre Gisele. Gisele era uma pessoa que ignorava os fatos que a incomodavam. Ela ignorava as coisas que não deveriam ser ignoradas, né?
tinha um prazo de entrega de manuscrito para a sua editora naquela mesma tarde. Então, a gente já sabe que ela também trabalha em uma editora. Não tá assim, Gisele era uma jovem escritora que trabalha para uma editora. Olha como essa informação tá diluída aqui dentro desse parágrafo. E eu vou continuar. A gente vai ler esse parágrafo, primeira parte toda é curta, porque tem outros exemplos muito legais de como você fazer essa apresentação de personagem. Vão comigo. Não tinha conseguido terminar um rascunho apresentável para Kátia Amorim. Essa era a razão da sua mente estar fervilhando. Um maldito prazo, como ela odiava prazos. Mais uma informação da personagem, uma informação até pessoal. Como ela odiava prazos. E a gente já vê, e aqui a autora até justifica, por que a mente dela estava fervilhando, né? Logo no início aqui desse parágrafo, porque ela está eufórica com um prazo apertado. E a gente já começa a saber um pouco mais da rotina dessa personagem. Com um suspiro frustrado, levantou-se pela milésima vez com a desculpa que precisava beber água. Já descobrimos que ela é ansiosa, não para quieta num lugar só. Afinal, é muito importante se manter hidratada no eterno verão, pausado apenas por uma breve época de chuvas, ou inverno, de Salvador, Bahia, certo? Pelo menos era isso que Gisele pensava consigo mesma toda vez que levantava da sua cadeira de escrita. Desculpa, né? Isso é faniquito de escritor que tá inventando desculpa pra não escrever. Gisele, tô te manjando. Aí fica inventando que tem. Por que não pega a garrafa aqui? Igual a minha, ó. Traz a garrafa aqui pra perto. Não que ela sentisse o calor cruel de sua cidade natal, pois sempre estava com o ar-condicionado ligado no máximo. Seu bolso sabia muito bem de seus costumes climáticos. A conta de luz no final do mês vinha caríssima. Isso é uma curiosidade engraçada. Mas olha como a gente apresenta aqui o universo, falando sobre como aquela atitude ansiosa dela também poderia ser influenciada pelo clima do lugar, que era Salvador, Bahia. Vou ser bem repetitiva aqui para vocês entenderem a diferença do que eu tô falando. Se fosse Gisele é uma escritora, X anos, uma jovem escritora, ela está atrasada para entregar o prazo, ela mora na Bahia, ela é ansiosa. Eu não preciso listar isso, sabe? Isso está descrito aqui no texto de uma forma natural, enquanto aquele personagem está em movimento. Vamos continuar. Com passos ansiosos, a jovem mulher de 27 anos, olha a idade dela só aparecendo aqui, saiu do seu escritório até a cozinha do seu apartamento de 2 quartos. Aqui a gente fala sobre o ambiente, que esse ambiente do apartamento dela vai ser, digamos que o núcleo central dessa história, no qual morava em uma solidão mais do que agradável e encheu um copo qualquer com água trincada de gelada. Enquanto isso, olhou de soslaio para o relógio de gatinho, um dos seus poucos objetos que deixava transparecer somente o taco que estava na parede. Ou seja, mais uma informação dela. E olha, a gente já tem isso no terceiro parágrafo. É um momento em que estamos conhecendo aos poucos aquele personagem, né? Com alguns detalhes que fazem diferença. Eu não sei, eu gostei de saber que ela era otaku, até porque eu sou. Então eu achei legal saber que ela é, sabe? São aqueles pontos de contato que você pode ter com o seu leitor. Olha como legal. Que talvez ela é agitada, e a leitora também é. Que talvez ela seja sempre atrasada, ou que não goste de prazos, e que a pessoa que tá lendo também se identifique, sabe, com essa agitação, ou com esse jeito dessa personagem. Isso é muito legal. Seus olhos se arregalaram de espanto. Gisele quase cuspiu toda a água que tinha na boca. O motivo? Ela tinha menos de meia hora para terminar um rascunho apresentável, se arrumar, pegar um Uber, atravessar a cidade engarrafada e chegar a tempo do almoço com Kátia. Eu gosto também, abrir um parênteses aqui, gosto também dessa parte do narrador. Essa narradora, quanto eu gosto quando o narrador tem uma voz própria dentro da história. O seu narrador em terceira pessoa não é você. Não é você como autor. Você tem que dar uma voz para esse narrador. E aqui a gente vê a narradora meio que conversando também com o próprio leitor enquanto ela vai apresentando. Você sabe qual é o motivo, né? O motivo dela ter quase cuspido a água foi não sei o que lá. Ah, cadê? A desculpa que Gisele dava, sabe? Ela coloca a personalidade na narração dela e eu acho isso fantástico. Eu gosto muito disso. Tenta exercitar. É uma coisa que eu exercito sempre
nas minhas histórias, dar voz ao narrador. Dar uma personalidade, na verdade, acho que seria melhor, dar uma personalidade àquele narrador. E aí, cada livro meu acaba sendo um pouco diferente. Ah, mas aí você não imprime a sua marca no livro. Não, a minha marca é justamente essa. Cada história minha tem um narrador diferente, porque eu acho que cada história tem um compasso diferente, né? Um time de se contar a história, um jeito, uma história mais séria, o narrador vai ser mais sério. Uma história, assim, mais contemporânea, mais moderna, ela vai ter uma narrativa que é um pouco mais íntima, né? Quando eu conversei com a Helena sobre isso, né, com a autora sobre isso, eu falei pra ela, eu indiquei pra ela, né, essa é uma história sobre amigas, né, sobre você conhecer uma pessoa, você conhecer uma amiga que tem a mesma atitude da Gisele, então conta como se essa personagem, sabe, como se essa narradora, né, eu ainda coloquei o sexo, né, como se essa narradora, ela ainda tivesse participando, envolvendo, às vezes até irritada com a própria Gisele por por tomar determinadas atitudes, né? A gente chama de narrador onisciente e meio que intrusivo também, né? Porque ele meio que se intromete em alguns momentos e até palpita em alguns momentos da história. Então, vamos lá, continuando aqui, né? Então, o motivo que ela estava atrasada, ela precisava pegar o Uber e tal. Então, a Gisele sabia que fazer todas essas coisas era uma definição de missão impossível. Por isso, decidiu ser estratégica. Pegou correndo o celular, que estava do lado do seu computador, e entrou no seu aplicativo do Uber. Isso é legal, trazer marcas comuns para dentro do livro. Sabe por quê? Isso eu aprendi lendo o livro 50 Tons de Cinza, não me julguem. No livro 50 Tons de Cinza, ela fala muitas marcas de carro, de chá, de bebida e etc. E era curioso porque eu acabava pesquisando porque eram marcas que eu nunca tinha visto, ou que eu já tinha visto, mas eu queria saber, tipo, o modelo do carro que ela falou, qual era a marca de chá. E era uma marca de chá que tem no mercado aqui perto de casa, e toda vez que eu olho para aquele chá, eu lembro dessa história. Isso é legal meio que para associar. Tudo bem que ali era uma marca de chá muito específica, aqui é o Uber, um pouco mais comum. Mas ainda assim, traz um ponto de similaridade. Quem nunca pegou Uber, né? Tipo, ok, tem gente que nunca pegou. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela não gosta de pegar Uber, ela gosta só de pegar táxi. Um beijo pra você, amiga. Mas tem essas pessoas, elas existem. Mas tem pessoas, mas a maioria das pessoas já passaram, ou pelo menos conhece, né? Isso dá um ponto de similaridade também com o leitor, né? Dele se enxergar nessa situação. Quem nunca fez isso, gente? Caraca, eu tô atrasada, vou chamar o Uber, vou botar o Uber aqui, o tempo que o Uber tem pra chegar aqui em casa, o tempo que eu vou, sei lá, trocar de roupa, botar um sapato, sair correndo, porque eu já tô mais que atrasada. E sobre marcas, né? Mas eu posso citar nomes de marcas na minha história? Pode. Pode, porque nunca foi outro. Você não pode dizer que foi você que inventou o Uber, né? Ou que aquilo dali é um nome criado por você. Ela diz, é o aplicativo Uber que é comum para todas as pessoas, enfim, né? Você pode citar marcas. Na verdade, você tá fazendo propaganda gratuita para aquela marca. Ela não vai nem ficar chateada, tá? Ela não se incomoda. Quando as pessoas falam, não pode citar o nome da marca, não é porque a marca se incomoda de ser citada, não. Geralmente é porque aquele programa, aquela pessoa que não quer citar o nome da marca, não quer fazer propaganda gratuita para aquela marca. Então, tipo, não vou fazer propaganda gratuita. Se ela quiser propaganda, ela que me pague para eu falar o nome dela. Então, é por aí. Não é porque, não posso falar o nome da marca. Não. Eles não querem fazer propaganda gratuita para aquela marca. No seu livro, eles estão adorando que você tá fazendo propaganda gratuita para eles, entendeu? Desde que você não fale, essa marca é minha, porque essas marcas são registradas, esses nomes são registrados e você não pode usá-los como se fosse seu. A pessoa não pode criar uma outra empresa Uber, pelo menos não no mesmo ramo de transportes. No ramo de transporte. Vamos falar transporte, aqui eu ia falar transporte urbano. Mobilidade urbana, era esse o termo que eu queria achar. Mas, dependendo do registro, isso é uma curiosidade, tá, gente? Dependendo do registro, eu posso até abrir uma livraria, uma editora que se chame Uber, e a Uber não implicar com isso, porque são marcas em setores completamente diferentes. Mas como ela teve prioridade no nome, ela pode sim implicar. Não, nem você sendo de outro ramo, você pode registrar a sua marca como Uber também. Não interessa, por mais que seja outro ramo e etc. Pode sim também fazer isso. Mas,
Por que eu tô dizendo isso? Sei lá, curiosidade. Mas você não pode dizer que é seu, né? Não é o seu nome, etc. Não foi o nome que você inventou, porque é uma marca. Era por isso que eu tava falando isso. Mas você pode citar sim. E eles não vão nem ficar chateados com isso, não. Continuando. Aí ela colocou o endereço lá e fez o que eu falei, né? Tipo, colocou o endereço pro restaurante e aí ela tinha uns 5 minutos pra se arrumar. Por sorte, Gisele tinha separado uma roupa um pouco formal. Um blazer e uma saia lápis e sapatos combinando. Já tinha tomado banho e penteado o cabelo curto Chanel. Mais uma informação que a gente tem de Gisele um pouco lá na frente. É isso, é montar o quebra-cabeça daquele personagem dentro dessa primeira parte. Você tem como começar a sua história com 3 partes, né? Você pode chamar a atenção do seu leitor com 3 partes. Com o universo, o personagem ou a trama. E nesse caso, e na trama como um todo, o destaque é a personagem. Não é o universo é a Bahia. Não que a Bahia não seja um bom universo, tá, gente? Mas é porque é um universo normal, né? E ela não aprofunda o universo ali, a Bahia, não é, nossa, vou exaltar a Bahia e os personagens vão me ajudar a fazer isso. Não, a personagem mora lá e isso ajuda mais o clima da história e tal. Inclusive, é onde a autora mora. Eu acho muito legal quando vocês levam as suas histórias pro Brasil, gente, a gente tem que ter orgulho de onde a gente mora, de onde a gente vive, etc. Mas, enfim, voltando pra história. Você consegue fazer também focada na trama, mas ali a trama também, que ela é uma escritora e tem que entregar uma história num prazo, ou o que a gente vai desenrolar mais pra frente, que ela tem meio que um triângulo amoroso, né, que vai se surgir meio que nessa história, ela com esse beco sem saída, com essa relação que ela não consegue se desenrolar e tal, o que vai acontecer? Isso eu tô contando porque tava na sinopse, tá, gente? Não é spoiler, não. Então, tudo isso, né, toda essa trama ainda assim é para ressaltar a personagem. Então, a personagem é o foco. Então, a autora usou toda essa primeira parte do primeiro capítulo para apresentar a personagem pra gente. Outra coisa, gente, isso é muito legal. Eu acho isso fantástico. Mais uma coisa daquele negócio, posso botar nome de marcas, de restaurantes, de lugares que existem? Pode. Mais uma vez, é uma propaganda gratuita que você tá fazendo para aquele lugar. Agora, sim, se de repente aquela pessoa achar ruim, o dono daquele lugar achar ruim, ele pode falar, olha, por favor, retire o nome da Casa Lisboa, que é um restaurante de comida, de culinária portuguesa que existe de verdade em Salvador. Mas você acha mesmo que eles vão querer tirar? Você tá fazendo propaganda gratuita para ele. E por que eu acho isso muito legal? Ela fala assim, Gisele finalmente chega no restaurante, né? Então, Gisele se permitiu respirar aliviada, enquanto sentava na mesa que Kátia tinha reservado. Gente, eu acho que tá parecendo um chiado, mas esse chiado que tá aparecendo é o meu marido cozinhando, tá? Não liga não. Vamos lá de novo. Então, Gisele se permitiu respirar aliviada, enquanto sentava na mesa que Kátia tinha reservado, com antecedência, claro, para o almoço da Casa Lisboa. Casa Lisboa é o restaurante de comida portuguesa. Eu acho que ele até aparece mais de uma vez aqui no livro. E por que é legal isso, gente? Tipo, o livro da Helena, O Beco Sem Saída, como eu falei, ele tá fazendo um sucesso na Amazon. Cara, eu espero que ela alcance, tipo, 1 milhão de leitores com esse livro. Porque eu gosto muito, eu acho essa história muito fofa. E imagina, sabe, as leitoras falando assim, eu vou pra Bahia, vamos na Casa Lisboa, aonde a Gisele almoçava com a Kátia. Olha que legal, sabe? É igual, tipo, você falar, vou lá em Londres andar com aqueles ônibus que o Harry andava. Ou eu vou lá, sei lá, vou lá na padaria que aquela menina do Diabo Veste de Prada comia. Não sei, eu tô tentando lembrar de um lugar, porque geralmente eu vejo tanta fantasia. Vou lá em Nova Zelândia ver a sede da onde eles gravaram as casinhas dos hobbits, né? Essas coisas assim. Então, gente, olha que legal, né? Você tem uma coisa, tudo bem que essa já é um pouco mais fantasiosa, mas você tem lugares reais, sabe? Lugares reais que você fala assim, nossa, eu vou lá na Liberdade, onde aconteceu a cena daquele romance que eu gosto, né? Daquela história que eu gosto. Isso é fantástico. Eu acho que é você dar pontos turísticos literários
sabe? Olha que bacana, você dá pontos turísticos literários da sua própria cidade, do nosso próprio país. Isso é muito bacana, cara. Eu acho legal, assim. E se de repente a Casa Lisboa se sentir chateada ou ofendida pelo nome dela tá aqui, desculpa, mas vocês não são muito inteligentes. Tenho certeza que a autora vai levar muitos fregueses pra você por causa desse livro. Aqui, ó, o exemplo que eu tava falando sobre o autor se intrometer um pouco na história, né? Ou dar um palpite, ou fazer questionamentos. A Gisele chegou no restaurante e tinha uma mesa reservada para 4 pessoas. Ela achou estranho, ora, pô, eu vou conversar com a Kátia, por que tem 4 lugares aqui, né? Aí ela fala assim, ó, logo suas dúvidas e questionamentos foram respondidos quando, ao levantar o olhar, viu Kátia acompanhada. Mas para a surpresa de Gisele, não era Carlos Henrique, que é esposo dessa Kátia, que acompanhava a mulher grávida do primeiro filho do casal, e sim um jovem desconhecido. Quem era ele? Aí o narrador, né, a narradora nesse caso, pelo menos eu imagino ela como narradora. A narradora, ela tem a audácia de questionar também. Não é só a personagem que tá questionando, sabe? É o próprio narrador, ou questionando junto com a personagem. Isso é muito legal, deixa a história mais interativa, né? E mais uma vez, eu não acho que seja pra todas as histórias, tá? Depende da temática que você tá tratando e do tipo de... Ai, como é que eu vou dizer? Do tipo de... Não é ambiente, gente, peraí. Tô esquecendo muitas coisas. Do tipo de experiência que você quer dar pro leitor, né? É uma história mais aconchegante? É uma história mais divertida? É uma história mais séria? Então, depende do tom. Isso, agora eu lembrei da palavra depende do tom que você quer dar para aquela sua história. Aqui a gente tem uma mudança de ponto de vista. Mesmo quando a gente tem narrador em terceira pessoa, a gente também tem um ponto de vista dos personagens. Até aqui a gente acompanhou o narrador em terceira pessoa com o ponto de vista da Gisele. A gente acompanhou ela, o que ela estava sentindo, o que ela estava pensando, a agitação dela, os questionamentos dela e etc. E aqui, mesmo sem trocar de capítulo, a gente tem um ponto de vista do Otávio, que é esse cara que ela acabou de conhecer. E aí, qual o segredo para não deixar confuso, né? É você deixar claro que você tá trocando esse ponto de vista. Aqui a gente termina, tem a última frase aqui, fala da Gisele, e a gente começa aqui. Enquanto Kátia falava, ou seja, você também dá um... Ai, peraí, que eu quero selecionar só esse trecho aqui. Enquanto vai ficar sem o Enquanto Kátia falava, Otávio sentou-se de frente para Gisele. Então, a narradora tá apresentando a cena pro leitor. Olha, enquanto Kátia tá falando ali com a Gisele, vamos olhar o que o Otávio está pensando. É tipo isso, mas de um jeito mais literário aqui, né? Não tão na cara, mas até isso podia falar, olha, enquanto fulano tá fazendo isso, Cicrano está pensando em outra coisa. Então, você tá trocando, sabe? Quem tá falando, quem tá pensando. Ó, ele não podia mentir que estava um pouco preocupado como seria a sua dinâmica com Gisele. Até o ponto anterior, a gente só tava entendendo, até porque só tinha Gisele na história, como Gisele se sentia. Nesse momento, a narradora está mostrando pra gente como outro personagem se sente. Mas ela disse, olha... Agora eu estou falando do Otávio, que sentou-se de frente para a Gisele, e agora eu estou mudando o ponto de vista. Eu sou um narrador onisciente, sei de tudo, e então eu estou contando agora um pouco do que o Otávio, que é o outro personagem importante dessa história, está pensando, e ela continua, né? Se ela teria esquecido o motivo da reunião, quem garantia que a jovem escritora seria fácil de trabalhar? Verdade, bem avoada essa Gisele. Questionou a si mesma, afinal, irresponsabilidade e memória curta era algo que detestava. Já não é uma boa pressão. Entretanto, ao analisar discretamente Gisele, chegou à conclusão que ela era bem seu tipo de mulher. Estilo petit. Sei lá, acho que foi a primeira vez que eu ouvi isso, gente. Estilo petit. Tipo um doce, né? Se eu entendi. Tá bom. Elegante e com ar agradável, apesar da pouca memória.
Esta última característica era fundamental, já que não existia nada mais irritante do que ter que trabalhar e lidar com alguém desagradável. E eles trabalhariam juntos por alguns meses, pelo menos até Kátia, que é a editora dela, voltar de licença maternidade. Então, a gente tem o ponto de vista dele. Aí aqui a Kátia fala: como comentei com você, Otávio, Gisele trabalha de freelancer para a revista Mulher e nela tem uma coluna muito interessante e famosa por suas aventuras picantes. Ai, Gisele danadinha. Falou Kátia bem-humorada, né? E foi falando de Gisele aqui. Aí, essa fala já quebrou, já cortou, tipo, ó, mostrei o Otávio. Agora, a narradora volta pra Gisele. Ela fala: Gisele foi pega desprevenida. Então, mudei, ó. Tô falando de muito difícil falar esse nome pra mim, gente. Gisele foi pega desprevenida. O que falava o seu livro? Porque a Kátia perguntou, é que eu não li tudo, a Kátia perguntou: do que é seu livro? E aí a Gisele ficou confusa. Mas o que importa aqui é que a gente trocou de novo de personagem. O narrador em terceira pessoa pode fazer isso. Pode não fazer também? Pode não fazer também. Mas geralmente a gente usa o narrador em terceira pessoa justamente para dar essa mobilidade. A gente poder mostrar mais de um ambiente, mais de um ponto de vista dos personagens, sem necessariamente ficar trocando de capítulo ou trocando de página. O que não pode é você... Ai, meu pai do céu, gente, meu gato tá tentando derrubar o microfone. Olha lá. Fala lá com eles que você tá tentando derrubar o microfone. Fica aqui comigo agora. Vem ler comigo, lê comigo. Ó, o que não pode, falo pra eles, o que não pode é você trocar esse ponto de vista sem dizer pro leitor que você tá trocando. Imagina se ela estivesse falando de Gisele, Gisele, e aí, de repente, falava assim, ó, não falasse isso daqui, não falasse Gisele foi pega desprevenida. Excluísse isso daqui e começasse: o que falava o seu livro? O que seu livro falava? Não sei o quê. Você, mas peraí, ela ainda tá no ponto de vista da Gisele ou ainda tá no ponto de vista do Otávio, do personagem que ela acabou de falar? Mas o narrador tem que dizer. Aqui ele falou assim, enquanto Kátia falava, Otávio sentou-se e pensou tal coisa. Então ele diz, ó, agora eu estou falando de Otávio. Depois pula, volta pra Gisele e ele fala: Gisele foi pega de surpresa e pensou tal coisa. Então, quer trocar? Troca, se for em terceira pessoa, e se for onisciente, quer trocar? Troca, pode trocar, sem problema nenhum, mas não deixa o leitor confuso. É que esse é o problema, deixar o leitor confuso, tá bom? Na temática problemática da história, né? O Otávio foi embora, o almoço transcorreu bem, e a Kátia, que é a editora da Gisele, que apresentou o Otávio, que ficaria no lugar dela, perguntou: o que achou do Otávio, Gisele? Perguntou Kátia logo depois que se despediram do jovem editor e entraram no carro. Vi o jeito que olhava pra ele, sua danadinha. Não me diga que você pensa em transformar ele em um dos personagens de suas aventuras. Continuou ela com um tom de confidência. Por quê, né? Pra quem tá vendo talvez esse corte, porque a Gisele é uma escritora que escreve sobre seus casos amorosos. Então, o que a Kátia estava querendo dizer era, tipo, não pegue o editor que vai ficar no meu lugar. Não exagera, Kátia, sem ser discreta. Além do mais, não coma onde trabalha. Ótimo isso, não coma onde trabalha. Só daria confusão e dor de cabeça mais tarde. E detalhe, você sabe que eu sou inamorável, disse Gisele em um tom surpreendentemente cansado. Que isso, Gisele? Você, inamorável, uma mulher incrível como você que não se dá as oportunidades para florescer. Aposto que ainda fala com aquele miserável do Pedro. Aí entrou o antagonista na história pela primeira vez. E a amiga já descrasca. Um parasita ele, só te suga. Olha só, afirmou firme Kátia, enquanto começava a dirigir. Quem disse que o fato de eu ser inamorável tem a ver com Pedro? Perguntou, levantando uma sobrancelha. Detestava como não trazia um assunto Pedro em pauta. Por quê?
Pedro é o antagonista dessa história. É o grande vilão dessa história. É o beco sem saída de Gisele. Meu Deus. Que horrível. Mas a gente tem a apresentação, então, sabe? Olha que legal isso daqui. Porque quando a gente, lá dentro da jornada para o escritor, eu mostro para os meus alunos as 12 tramas padrões, né? Ou as 12 principais tipos de trama que a gente tem dentro das histórias, tramas bases. Que dessas tramas bases a gente deriva várias histórias. E essa da Gisele, a gente pode dizer que é quase uma derrota ao monstro. Porque ela tem um monstro que é o Pedro para derrotar. E por que eu tô falando isso, né? A gente tem um vislumbre do que é esse problema na vida dela. A gente viu a empolgação. O primeiro problema apresentado era Gisele precisa entrar numa reunião e apresentar o manuscrito dela. E criou-se uma tensão no início do primeiro capítulo para falar disso. Com isso, a gente conheceu muito da Gisele. Como ela era ansiosa, como ela era desajeitada, atrapalhada, atrasada, diga-se de passagem. Conhecemos um pouco da casa dela, onde ela mora e etc., de uma forma natural, de uma forma gostosa da gente conhecer. E agora que esse problema passou, a gente conheceu o personagem Otávio, que poderia ser, que deixou aqui um temperinho de será que é um próximo affair? E agora a gente conhece um tempero, um vislumbre, começa a ouvir de longe a invocação do mal do Pedro, que será o antagonista dessa história. Tipo, olha, tem problema aí. Será que a gente vai acompanhar esse problema no restante da história? Isso fisga o seu leitor, sabe? Deixa eu ver se a gente consegue ler os comentários que tem aqui. Se saindo da conversa de fininho, o leitor já até fica, tô sabendo, olha só. Não, já tava aqui. Olha só, ela saindo da conversa de fininho, né, pela tangente. Já gostei do Pedro, autora, por favor, me dê muitos motivos para odiá-lo. Olha as pessoas entendendo que, de fato, ele é uma pessoa que precisará ser odiada, que, de fato, ele será o antagonista daquela história. Você já dá gostinho, sabe? A migalha ali, a amostra grátis de que, tá vendo isso daqui? É uma migalha de pão. É isso, eu gosto de falar isso pros meus alunos. Você tem que dar as migalhas de pão pro seu leitor. Você vai jogando essas migalhinhas pra ele ter uma prova e falar assim, peraí, eu preciso saber o que tem mais disso aqui. Quem é esse Pedro? O que ele vai causar na vida dessa personagem? E aquele Otávio? Será que ela vai ficar mesmo com ele? Será que vai ser só uma relação de trabalho? Será que isso vai gerar um triângulo amoroso? Vou saber mais. E quero falar uma coisa aqui. Dane-se se você não gosta desse tipo de história de triângulo amoroso. Porque essa história foi feita para quem gosta e tá fazendo um super sucesso entre as pessoas que gostam desse tipo de história. Então, é isso. Não importa se você... eu amo fantasia, não gosto de triângulo amoroso. Eu não gosto de histórias no mundo real. Tá muito real isso pra mim. Tudo bem. Beijo, tchau, vai embora. Isso daqui, não vai embora desse conteúdo, porque você aprende independente da história que você está escrevendo. Mas, o que eu quero dizer com isso, né? Que histórias são feitas para determinados leitores. Se você não é o leitor dessa história, tudo bem. Mas essa história, do jeitinho que está sendo contada, está agradando justamente os leitores que gostam desse tipo de modelagem. Entenda o seu público, entenda qual é a experiência que eles desejam e o que você entrega para ele. E esse público que gosta desse tipo de história já fica roendo as unhas. Quem é o Pedro? Quem é o Otávio? Eu preciso saber mais sobre eles. E é assim que você deixa os seus leitores curiosos, pronto para clicar no próximo aqui, no próximo capítulo, para saber mais. E o Pedro apareceu, invocação do mal. Mas eu gosto assim. Gosto de histórias que uma hora a gente sabe do caos que tá acontecendo e na hora seguinte o caos já acontece. Gisele foi lá passear com a sua amiga Kátia e olha só, o telefone toca enquanto ela está perto de casa. Alô? Disse um pouco sem paciência ao atender o telefone. Nem olhou o número que estava ligando. Não reconhece mais o meu número, Gisele? Outro lado, Gisele ouviu uma risada baixa e rouca. Safadinho esse Pedro, né? Safadinho. Apaguei seu número. Pedro, disse séria, mas seu coração pulou feito louco em seu peito ao ouvir aquela risada marota. Que canalha.
Assim você vai ferir meu coração, disse Pedro fingindo sofrimento. Me poupe, para de ser ridículo, sabemos muito bem aqui quem é que fere quem. Falou Gisele os dentes quase trincando, com uma raiva repentina. O que você quer? Fale logo, disse cortante. Mas aí ele estava lá na porta da casa dela, o porteiro deixou ele que Pedro era um frequentador assíduo da casa dela, pro porteiro deixar subir assim, né? Gente, eu acho que o liquidificador que o meu marido tá usando tá aparecendo um pouquinho, mas é pouca coisa, tá? Maldito, pensou Gisele, quase louca de raiva. Ele não dá notícias por mais de um mês e num belo dia brota na minha porta. Quem ele pensa que é? Continuou enquanto subia o elevador para o 10º andar. E lá estava ele, esperando do lado de fora, na porta 1003. Pedro era quase da altura da porta. Por essa razão, evidenciava mais o seu corpo magro. O cabelo cacheado estava pretensiosamente arrumado de forma a parecer desleixado. Os olhos esverdeados brilham ao encontrar os olhos cor de mel de Gisele. E nesse encontro de olhares, toda a raiva dela sumiu, como se nunca tivesse existido. Ah, Gisele, não, Gisele, você não pode fazer isso com você mesma, mulher. Ai, olha a agonia, tá vendo? É isso. É essa agonia que prende a gente nas histórias. Não pode. É clichê, mas a gente gosta. Eu gosto. Qual o problema? Bom, chegamos aqui na parte em que eu quero abordar um pouquinho mais sobre essa questão do coração dessa história, que é falar sobre relacionamentos abusivos. Isso é uma coisa que eu gosto muito dessa história da Helena, é que esse relacionamento abusivo não trata só... É um relacionamento tóxico, na verdade, um pouco abusivo, sim, mas... que a responsabilidade, né? Não é responsabilidade, desculpa. Mas o que é tóxico, ou não é só para a Gisele, mas é para o Pedro também. Por mais que ele seja o canalha que ele é, e etc., a gente vai vendo que é um relacionamento que faz mal pros dois. Ele não bate nela, não grita com ela, nem nada disso, mas deixa ela mal. A partir do momento que ele vem, come e vai embora, né? Ele vem, usa ela e vai embora. E ele a quer com possessão dele. E isso perdura há 10 anos. Eles se conheceram na adolescência. E é muito legal conhecer a história deles, de como eles se conheceram. Eles se amarraram afetivamente. E dali não se soltaram mais, mas sempre com esse relacionamento tóxico. E aí, o que é legal disso é que você vê, e isso não é, a autora não passa pano para o Pedro, que é o antagonista dessa história, que é o cara que manipula emocionalmente a Gisele. Ela não passa pano para ele. Ele é, sim, um cara errado por fazer esse tipo de coisa, por ir atrás dela quando ela não quer, por insistir e tal. Mas fala o quanto ele também tem um problema psicológico, né? E de fato, ele tem um sentimento por ela. Mais uma vez, ele não é um abusador, né, dela. Mas essa relação que ele vai e vem, essa amizade colorida que eles têm, faz mal psicologicamente para ela. E para ele também. E o mais legal dessa história toda é isso. É ver que ele tem um sentimento por ela. Mas isso dá uma ambiguidade para esse personagem. É aquele vilão, né? Ou como queiram chamar, esse antagonista, ele é um vilão que tem seus motivos e que esses motivos são inerentes aos seus erros e às suas construções psicológicas. Mais uma vez, a autora em momento nenhum passa pano para as coisas que ele faz com a Gisele, né? Mas ele não agride ela nem nada, mas com esse abuso psicológico, né? Que ele faz com ela não passa pano, mas a gente consegue entender o quanto ele é confuso. E não fica aquele personagem que é só ruim e que você vai odiá-lo apenas por isso. Em certos momentos, você até se pega tentando entender, será que ele vai mudar? Tentando cair no mesmo erro que a Gisele cai, que a personagem cai, de pensar, será que ele vai mudar? Colocando a gente numa situação ruim, tanto quanto a própria personagem fica, quando ela fica
com pena de mandar ele embora. Quando ela cai na lábia de que ele vai mudar, cai na lábia de que ele poderia ser alguém que ela podia contar emocionalmente, quando não é, né? No momento seguinte ele tá ali, no outro momento ele já não tá mais. E isso é fantástico, porque dá na gente a sensação de angústia que a própria personagem tá fazendo. Porque se fosse aquele personagem ruim de todo, que não demonstrasse de fato nenhum valor pela pessoa, né? Que desprezasse ela completamente, que não demonstrasse nenhum tipo de sentimento ou nenhum tipo de apreço pela Gisele, pela essa personagem principal, a gente o odiaria e simples assim, e torceria para que ela ficasse com outra pessoa. Mas quando ele mostra esses momentos galanteadores e que ele conhece ela tão bem e que quando ele está com ela, ele tenta agradar ela de todas as maneiras, mostra pra gente essa profundidade de por que é difícil uma pessoa, por exemplo, sair de um relacionamento tóxico. Poxa, mas ele é tão legal agora, né? Por mais que ele faça merda na cena seguinte, mas ele tá tão legal agora, você acaba curtindo aquela cena legal. Você, como leitor, acaba caindo na lábia do Pedro, entendendo por que a personagem se emaranhou tanto nesse beco sem saída. Eu acho isso fantástico. E por que eu acho isso legal? Quando você for tratar desses temas, tanto relacionamento abusivo, tóxico, violência contra a mulher, a gente teve até uma história aqui falando sobre isso em histórias de fantasia, tipo, o que acontece depois de Felizes para Sempre, né? Foi tipo isso que é a história da Draco, que é o estopim, a última elemental, o estopim, que inclusive tem leitura crítica sobre essa história aqui. E você tem que entender que há uma complexidade dentro dessas histórias, dessas tramas, desses relacionamentos. Eu não acho legal tratar de uma forma preto no branco, superficial, no sentido de o cara é sempre mal, não tem motivo, ele é ruim mesmo e vamos odiá-lo e ponto final. Por que eu não acho legal tratar isso? Porque dá aquela sensação de quando a gente chega aqui fora, a gente julga as mulheres que estão passando por essa situação, falando, mas ela não enxerga que o cara é ruim? Ah, mas por que ela não larga ele logo? Isso é falta de vergonha na cara. Só que as pessoas que estão de fora não entendem quanto o emaranhado de relações dentro desse relacionamento prendem essa mulher. É angustiante mesmo, eu imagino que seja. Nunca passei por isso, ainda bem. Mas quanto mais você estuda, sabe? Tenta olhar o ponto de vista dessa mulher. E não é pra passar pano, realmente, querida, fica nesse relacionamento. Não, mas é tentar ajudar de uma maneira mais empática, sabe? E eu acho que trazer essa complexidade pra dentro dessas histórias, quando você trata desse tema, é de extrema importância. Porque quando uma mulher tá nesse tipo de relacionamento, ela até enxerga que tem alguma coisa errada. Mas muitas das vezes aquele cara não é mau o tempo todo. E ele sabe justamente ser bom, entre muitas aspas, naquilo que ela sente mais falta. Tenta preencher, né, de alguma coisa como se fosse um vício, uma droga. Sem mim você não vai ser ninguém. Sem mim você não vai conhecer ninguém. Se isso não for eu, ninguém vai te aturar. Né? Você precisa ficar comigo. Olha como eu te conheço tão bem. Olha como você é tão feliz nos momentos em que a gente tá junto. Se você cumprir as regras, a gente sempre vai ficar junto. Então, olha como isso é confuso pra cabeça daquela mulher ou daquele homem também que se envolve nesse tipo de relacionamento. Então, quando você for tratar esse tipo de história, não trate ela só preto no branco. Sabe? Tipo, ele é mau e a outra mulher é só a vítima. Às vezes, eu não tô dizendo que a vítima tem culpa, tá? Mas assim, esse cara que é mau também, ele tá fazendo a cabeça dessa mulher. E o legal dessa história é que o Pedro, em alguns momentos, ele faz a gente, como leitor, se sentir como ela, sabe? Em alguns momentos você quer passar pano pra ele. E no momento seguinte você vê por que a gente não pode passar pano pra ele. E por que a Gisele, que é a personagem, acaba ficando esse emaranhado de relacionamentos que acaba deixando essa pessoa presa. Meu gato quer encerrar com a gente aqui, gente. Falar nisso, vamos encerrar por hoje esse episódio. Ai, meu pai do céu. Volta aqui, gato. Eu jogo ele... Vocês viram que eu joguei ele no chão? Eu jogo ele no chão e ele volta. Você volta. E você volta. Ele gosta de aparecer, gente. Tá de apertar. Igual a Felícia. Até... Vontade de apertar. Eu vou te encher de carinho. Vamos lá.
Cara, a leitura desse livro é muito intensa. A gente ficou só na terceira parte do primeiro capítulo. Tinha muita coisa legal, mas já bateu 1 hora aqui de coisa. Eu faço os cortes e dá uns 30, 40 minutos pra não ser tão longo e todo mundo conseguir assistir. Vou deixar aqui embaixo o livro. Se você gosta desse tipo de história, eu aconselho muito a você ler. E leia essa amostra grátis, depois vai lá. Se você gostou desse início, você com certeza vai gostar do restante da história. E eu vou dizer pra vocês, gente, porque eu gosto tanto dessa história, o final não é nada clichê. O final não é nada clichê, assim. Eu gosto muito do final dessa história. Ajudei a autora a chegar em algumas conclusões. Então, eu posso garantir que o final pode te surpreender. Então, leia essa história se você gosta desse tipo. E, inclusive, ver e acompanhar o relacionamento da Gisele e a evolução dela, que eu acho muito legal. É uma das evoluções mais legais de personagens que eu já vi. Porque ela tem um declínio, ela tem uma ascensão, um declínio de novo, e depois, lá no final, que ela vai ter, de fato, a sua ascensão principal, e tem umas reviravoltas muito loucas, principalmente falando sobre esse tema que eu acabei de dizer, que a gente se envolve com o Pedro como ela estivesse se envolvendo também, sabe? Dá um nó na nossa cabeça, que a gente fica assim, caraca, mas peraí, o Pedro não é tão ruim assim, não, mas peraí, ele é ruim, ele faz isso. Não, mas espera, não, mas se não fosse o Pedro, ele não teria esse relacionamento tóxico. Ah, mas olha só, nesse momento ele... A gente fica desse jeito, e isso é fantástico, porque faz a gente se vestir na pele da personagem, sabe? Ter as mesmas angústias. Eu acho isso maravilhoso. Minas, são isso por hoje. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Já dá um like nesse vídeo. Já se inscreve nesse canal pra você aprender a finalmente deixar de ser um fã para escrever as suas histórias e assim se tornar um escritor. Beijo grande, tchau, tchau e até a próxima.